Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Portanto, como se vê, é mais uma aula de História com o professor Zelino Furtado. Portanto, vamos a isto. E, como sumário da aula de hoje, temos a civilização egípcia, a localização geográfica, meio natural, economia, origem da população. São questões que vamos explorar. Conforme foi a aula passada, estamos a tratar da civilização egípcia. É uma civilização que surgiu na margem do rio Nilo. Portanto, é considerada como uma civilização agrária, pelo facto da sua principal atividade econômica e agricultura. Portanto, ao lado do nosso sumário, temos o mapa. Observem comigo o mapa. Temos, em primeiro lugar, o mundo, mapa mundo, né? Que mostra-nos os continentes, como o caso do continente americano, temos continente africano, continente europeu, continente asiático, temos ali também a Oceania. E um dado muito importante, observem uma seta que sai do continente africano e projeta por um outro mapa. Portanto, desta seta, desta região do mundo, conforme ilustra o mapa, que surge a civilização egípcia. Nesse caso, surgiu no continente africano, na margem do rio Nilo. Portanto, separadamente do mapa mundo, proponho a análise do mapa do Egito. Ok? Vejam comigo o mapa do Egito. Observem, por favor, tem algumas informações que devem saber. Observem o mar Mediterrâneo, estão vendo? Observem o deserto do Sinai, deserto arábico, deserto líbico. E também temos o mar Vermelho. E entre os desertos, podem ver a linha azul que ilustra o percurso do rio Nilo, que nas suas vales deu origem a uma brilhante civilização egípcia. Portanto, como se vê, em termos de caracterização do meio natural do Egito, podemos abordar que é cercado do mar Mediterrâneo, ali a norte. Temos também o mar Vermelho mais a oriente e os desertos, deserto arábico e deserto líbico. Outra curiosidade que devem saber, muito simples para que não se confunda, o rio corre sempre em direção ao mar. Há uma tentativa de tentarmos confundir de que o rio corre de norte para o sul, mas é o contrário. O rio Nilo tem esse percurso de sul para o norte. Nasce numa Monte Abissínia, o monte da Etiópia, e desagoa ou desemboca no mar Mediterrâneo, como se vê. Portanto, em termos de localização geográfica e temporal da civilização egípcia, o que temos a dizer? Portanto, o quadro ao lado nos mostra, veja o texto, civilização egípcia, em termos de marco temporal, temos 3.500 antes de Cristo
a 525 a.C. Portanto, é um marco temporal do desenvolvimento da civilização egípcia. E em termos da sua localização no espaço, temos que o Egito, essa civilização, fica localizado no nordeste de África, ocupa um estreito vale fértil junto do rio Nilo, sendo limitado a norte pelo mar Mediterrâneo, a oeste pelo deserto da Líbia, a leste pelo deserto da Arábia e a sul pelo Sudão. Portanto, temos a localização geográfica do Egito como tivemos que analisar no mapa. Tanto o seu meio natural, já vimos como é o seu meio natural, que é atravessado pelo rio Nilo, que nasce no planalto da Etiópia e desaguou no mar Mediterrâneo. O vale está cercado de montanhas ricas em granito, rochas calcárias e outros minerais aplicáveis aos trabalhos de construção. No deserto da Arábia, que se estende ao longo do Mar Vermelho, existe ouro, cobre. Nas margens do Nilo e dos seus afluentes cresciam plantas aquáticas como lótus e papiro. Portanto, são recursos naturais que os egípcios exploraram para poderem levar a sua vida econômica avante. Portanto, uma coisa muito importante ali, que tem que perceber. Portanto, vejam que diz que a existência de granito nas montanhas, a existência também de rochas calcárias e minerais, muito importante. Até para vos dizer que a civilização egípcia é conhecida como a civilização das pirâmides. Como era possível então construir pirâmides se não houvesse pedras ou rochas calcárias? E por causa disso, a existência de rochas calcárias e de granitos que permitiram a construção de grandes pirâmides, que mais à frente, em outras aulas, poderemos abordar. Portanto, vejam a imagem que mostra-nos a importância do rio Nilo, o rio navegável. Temos um barco ali, pode ver, outro acolá. Temos também campos de culturas, sobretudo de trigo. E temos ali existência de animais. Estou a ver canais de irrigação dos campos. Estou a ver cisternas, ok? Podem observar também diques, uma passagem de um campo para outro campo, ok? Tudo isto foi construído pelos egípcios como uma tentativa de dominar o rio Nilo. Canais, diques, cisternas, ok? Portanto, em termos da importância do rio Nilo para essa civilização, trouxe ali um texto. Aliás, esse texto é apelidado de Hino ao Nilo. Leiam comigo. Salve o Nilo, que brotas da terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, ao irrigares os campos criados por Ra. Tu fazes viver todo o gado, tu, inesgotável, que dás de beber a terra, tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a riqueza dos tempos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai no desespero. Espalhas tuas águas ao Nilo, porque fazes viver os homens e os rebanhos e dá-lhes os campos de presente. Portanto,
o hino diz tudo sobre a importância do Rio Nilo. Como tinha-vos dito, que o Rio Nilo é muito importante e o podemos observar na imagem, já posso vos mostrar mais uma vez para podermos compreender essa importância da melhor forma possível do Rio Nilo. Portanto, veja a imagem. Eu tive que vos mostrar o percurso do Rio Nilo nessa região. Portanto, a oeste temos o deserto da Arábia, a oeste deserto de Líbia e a este temos deserto de Arábia. Portanto, a existência desses dois desertos ali, mais o deserto do Sinai, e poderíamos também mencionar o deserto do Saara. Portanto, o Egito dá uma sensação de que é um oásis no meio do deserto. Porque se não fosse o Rio Nilo, o Egito todo seria um deserto. Por isso que o Rio Nilo é importante. Toda a vida econômica no Egito depende do Rio Nilo. Ok? Portanto, o Rio Nilo ainda tem outras importâncias que podemos anunciar ali. Como podem observar, leia comigo. Ao irrigar os campos criados por Ra, que é Ra. Ra, portanto, é um deus do Egito. Deus dos deuses do Egito. E o Rio Nilo também é venerado e adorado como o próprio Deus. Por isso, a razão deste hino que acabamos de ler. Tanto, em termos de resumo sobre a importância do Rio Nilo, fique isto, que não fosse o Nilo, o Egito todo seria um deserto como Líbia e Arábia. Toda a vida econômica egípcia depende da atividade do Nilo. As suas cheias inundam e fertilizam os campos com lodo espesso e rico. Tanto, minha gente, quando o Rio Nilo sai do leito, inunda os campos. E quando entra no leito, o Rio Nilo deixa sobre as terras lodo espesso e restos de vegetais que fluem do fundo do rio. Portanto, isto contribui para a fertilização do terreno. E posto isso, os camponeses trabalhavam os campos para produzirem os seus próprios alimentos e garantirem o sustento de todo o Egito. Portanto, para esclarecer alguma expressão que eu utilizei, como o rio sai do leito, entra no leito, observem comigo o esquema, a imagem. Tanto temos ali, tanto cheias do Nilo, analisa o seu comportamento. Portanto, ali Rio Nilo sai do leito, inunda os campos. Portanto, quando isso acontece, observem, de junho a setembro, período de inundações. Depois temos o esquema B, que de outubro a fevereiro, período de sementeiras. Portanto, nesse caso, o Rio Nilo entra no leito, ou seja, o seu percurso normal. E o esquema C, de março a julho, é período de colheitas. Portanto, depois das inundações, fazem sementeiras e, posteriormente, as colheitas. Vamos então especificar as atividades econômicas desenvolvidas pelos egípcios. Portanto, ao analisarmos as importâncias do Rio Nilo, podemos compreender já que tipo de atividade econômica
desenvolviam os egípcios. Tanto temos aqui a economia egípcia. As principais atividades econômicas praticadas pelos egípcios eram a agricultura, sobretudo o cultivo de cereais, mais concretamente do trigo, do centeio e da cevada, também cultura de legumes, de árvores de frutos, de linho, da vinha e do papiro, criação de gado bovino, caprino, suíno e aves, atividades artesanais, como é o caso fabrico com utensílios de metais, a metalurgia, também a moagem, tecelagem, a olaria, construção naval, joalharia, mobiliário. Temos a pesca fluvial no rio, né? A caça, comércio, trocas diretas, e também temos comércio a nível interno e a nível externo. Isto quer dizer que o Rio Nilo era navegável. Através do Rio Nilo fazia relações comerciais com outras civilizações. Ok? Isto é em termos de atividade econômica desenvolvida pelos egípcios. Portanto, sintetizando ainda mais, no ramo da agricultura, temos ali os produtos que conseguiram cultivar. E no ramo da pecuária, podem observar também. E ligado ao artesanato, temos alguns exemplos. E a nível do comércio, também um exemplo que o quadro possa nos ilustrar. Ok, minha gente? Também, ligado a este tema, vamos falar da origem da população dos egípcios. Sendo uma civilização confrontada com os desertos e com o mar, é importante saber como surgiu a população dessa civilização. Por isso, justifica o título Origem da População Egípcia. Como se explica isso? Leiam comigo. Atenção. O povo egípcio formou-se a partir da mistura de vários povos do Nordeste africano, do Sahara, da Líbia, com os dos semitas. Povos semitas, como se define ali, são povos pertencentes a uma raça que se diz descender de Sem. Constituíam uma família de povos de origem comum. O norte da Arábia, aos semitas pertenciam hebreus, caldeus, babilônios, assírios, fenícios e árabes. Portanto, podem concluir que o povo egípcio surgiu da mistura de vários povos, como acabamos de dizer. E em termos de síntese, para podermos compreender ou memorizar ainda melhor a nossa aula, vamos lá compreender tudo aquilo que explanamos e que devem reter na vossa memória. Tanto a civilização egípcia é uma civilização agrária que desenvolveu nas terras ao largo do Rio Nilo entre 3.500 a.C. a 525 a.C. Nilo é uma dádiva dos deuses. Toda a sua atividade econômica e até a sobrevivência do seu povo dependia dele, nesse caso o Rio Nilo. Proporcionava 2 épocas de colheitas ao seu povo, com a sua enchentes e inundações. É uma oásis no meio do deserto. O povo egípcio derivou da fusão de vários povos do Nordeste africano, do Sahara, da Líbia e dos semitas.
Portanto, antes de terminarmos a nossa aula, deixo-vos com alguns trabalhos de casa. Portanto, preste atenção no que é a tarefa reservada para si. Temos ali então, quando e onde desenvolveu a civilização egípcia? Em que margem de rio desenvolveu esta civilização? Qual era a importância do rio Nilo para os egípcios? Quais eram as principais atividades econômicas praticadas pelos egípcios? Como se formou o povo egípcio? O que significa a afirmação? O Egito é um dom do Nilo. Ou simplesmente, o Egito é uma dádiva dos deuses. Portanto, caros alunos e alunas, resolvem esse exercício e continuem a pesquisar. E como se podem observar, terminamos de facto a nossa aula. Portanto, muito obrigado pela vossa paciência e atenção.